Uma boa noite a você que me acompanha aqui pela Catedral Metropolitana de Londrina. Eu sou o Padre Emanuel, vigário da Catedral, e para mim é uma alegria muito grande estar na sua casa hoje com o nosso Dia da Palavra, falando sobre os profetas, em especial hoje falando sobre o profeta Eliseu. Mas claro, todo o estudo é muito bem feito antes para nós termos um amparo no que diz respeito à teologia, para compreendermos o caminho no qual Deus quer falar com as pessoas e nessa fala, claro, Deus vai se manifestando. Portanto, hoje o profeta Eliseu vai nos mostrar uma grande capacidade da pessoa desenvolver-se para Deus, ou seja, doar toda a sua vida para que Ele seja aquele que vai nortear através de um convite, de um chamado, para que a pessoa busque encontrar-se também na dimensão e na realização humana, claro, voltando-se para o lado espiritual. Portanto, o nosso texto de hoje, ele está em 2 Reis 4, versículos do 42 ao 44. Você já está na sua casa aí, com certeza, com a Bíblia aberta, e para vermos como que Deus ele vai se manifestar nesse dia da palavra através do profeta Eliseu, que nos fala esta mensagem. Veio também um homem de Baal-Salissa, que trazia pães dos primeiros frutos da terra, para o homem de Deus. Levava no bornal 20 pães de cevada e espiga de trigo. Eliseu disse: dá ao povo para que coma. Mas o seu ajudante respondeu-lhe: como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu ordenou outra vez: dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. O homem distribuiu e ainda sobrou conforme a palavra do Senhor havia dito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, nós sabemos que a palavra de Deus é sempre um alimento muito grande para nós, todos nós, um alimento espiritual. E hoje, em especial, Eliseu vai nos mostrar que essa palavra, esse alimento, esse pão, ele é dado para toda aquela pessoa que se dispõe a fazer uma caminhada com Deus. Portanto, vejamos alguns contextos, na verdade, para vermos como que o profeta, ele ouve a voz de Deus, coloca-se a caminho e consegue realizar muitas coisas na vida dele, enquanto pessoa, mas também na vida daqueles que Deus confiou para o seu rebanho. Então, nós temos o contexto, por exemplo, do homem profeta. O que é o profeta? Nós sabemos que o profeta é aquele homem que ele ouve a voz de Deus e coloca essa voz em prática. Nós ouvimos agora há pouco na leitura que foi bem claro a frase: o homem de Deus. Ou seja, é alguém que designa não somente aquilo que ele quer para si mesmo, mas toda a sua vida é desenvolvida unicamente para Deus. Portanto, em muitos textos, não somente agora no profeta que ouvimos, ele tem essa característica, o homem de Deus, ou seja, aquele que tem a proximidade, que tem uma intimidade muito grande com Deus. Portanto, o homem profeta é aquele que, ao ouvir a voz de Deus, ele se coloca a caminho. Vejamos que essa é a linguagem do Antigo Testamento, porque no Novo Testamento o que se coloca a caminho não é mais o profeta, é o próprio Filho do Homem, que vem, convida, e aqueles que são convidados, eles vão avante também como um caminho de evangelização. Então as duas dimensões, o Antigo Testamento e o Novo Testamento, Deus faz com que as pessoas elas busquem uma caminhada, busquem fazer um segmento espiritual. Portanto, o profeta é aquele homem de Deus que, quando fala, ele proporciona uma grande confiança para aqueles que estão ouvindo. Esta é uma grande característica do homem de Deus, do profeta. Toda vez que ele fala, não está fazendo somente a sua experiência. Não, ele passa o que é próprio seu no campo humano, no entanto, ele desenvolve a capacidade daquilo que ele escutou do próprio Deus. Ou seja, o profeta não fala por si. O profeta, ele fala a sua experiência com Deus. O profeta, ele fala, ele desenvolve tudo aquilo que ele já aprendeu com Deus e quer, claro, que as pessoas compreendam e vivam também essa sua mesma experiência. Não é à toa que, por exemplo, o nome que o profeta Eliseu significa é Deus é a salvação. Então vejamos o contexto que acabei de ler, por exemplo. Dividir aquilo que é pouco para muitas pessoas ficarem saciadas. Deus é a salvação. Então o homem profeta é exatamente esse, aquele que ouve, coloca-se a caminho e faz com que outros queiram também iniciar essa caminhada.
O homem profeta é aquele que faz com que a vontade de Deus de se comunicar com a sua criatura, ela aconteça em nosso meio. Nós sabemos que no Antigo Testamento, claro, não existia a dimensão que nós sabemos muito bem do Novo Testamento. Jesus presente em nosso meio, Jesus falava com os apóstolos, Jesus falava com o seu povo, fazia os milagres ou os sinais, né, se for o Evangelho de São João, por exemplo, mas no Antigo Testamento não existia essa dimensão da fala, da presença do próprio Jesus. Até porque, claro, no Antigo Testamento não existia, fisicamente falando, a pessoa de Jesus. O prólogo de São João deixa bem claro, né? Aquele primeiro capítulo de São João, que desde o início todos já existiam, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E com o passar do tempo, eles vão sendo apresentados. Portanto, Jesus, como bem sabemos, há um pouco mais de 2000 anos, temos o conhecimento da pessoa física dele em nosso meio. Então, esse é o que vai dar uma grande característica do Antigo para o Novo Testamento. E o profeta, então, ele faz com que, naquele tempo que Jesus não estava fisicamente no meio das pessoas, ele veio trazer a mensagem dada por Deus, mas já falando do seu próprio Filho, ou seja, a pessoa de Jesus. Portanto, a vontade de Deus de se comunicar com a criatura, ela passa pelo profeta. Por isso é muito importante todo o tempo da profecia. Por exemplo, hoje estamos falando do profeta Eliseu. Nós estamos a mais ou menos 900 anos antes de Cristo. Então vejam que esta comunicação de Deus com as pessoas já existia. Já era algo frutuoso, já era um desejo muito grande de Deus que as pessoas pudessem conhecer a sua voz, mas claro, não pelo seu Filho, por enquanto, todavia ainda não, mas através da voz do profeta. Temos também a livre opção do homem em fazer seu seguimento. Aqui vai entrar tanto o Antigo como o Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus chamava as pessoas. Aqui eu coloquei o grande exemplo de Moisés. Que história bonita! Que homem que fascina quando nós nos adentramos nesse mistério que ele, ao ouvir Deus, colocou-se a caminho. Como bem sabemos, por muito tempo ele negou, não quis. Colocou várias desculpas, que era um homem baixinho, era um homem gago, não sabia falar em público, mas Deus foi esperando. Deus foi capacitando ele a tornar-se cada vez melhor. E o que aconteceu? Rapidamente esse homem, ao chegar na sarça ardente, que é a presença da igreja, ele olha algo que o humano não conseguiria explicar. Uma sarça ardente em chamas, mas não se consumia. É como se eu pegasse agora, colocasse, por exemplo, esse papel nesta vela, que está aqui ao meu lado, né? E você percebesse que aqui tornaria uma grande chama, mas nada se consumiria. Ou seja, ao mesmo tempo que ele olha esta atitude e vê que não é algo do campo humano, ele fala, é algo divino. Ali ele se ajoelha, ali ele tira então as sandálias, aliás o anjo pede, né, tira as sandálias, porque a terra que está entrando, pisando, é uma terra santa, ou seja, é a igreja. E então Moisés compreende o seu chamado. Moisés percebe claramente que ali estava a voz de Deus. E ele, como bem sabemos, né, adentrou com muita sinceridade, com o coração aberto, e seus 40 anos, claro, um número também catequético e teológico, mas os seus 40 anos atravessando o deserto, levando as pessoas a conhecerem melhor a pessoa e também a presença de Deus. Um outro contexto que eu coloquei também, a pessoa de Abraão. Ao ouvir a voz de Deus, ele colocou-se também à disposição. Não era Jesus, não era nenhum dos apóstolos, é claro, estamos no Antigo Testamento, mas para vermos que a voz de Deus já ecoava há muitos e muitos séculos. Então esse homem ouve a voz de Deus, ele vai fazer o sacrifício, Deus testa, entre aspas, a sua fé, e quando ele está para tirar a vida do seu filho, o anjo aparece e diz, não, Deus não quer isto. Deus não age desta forma. Deus quer apenas um coração convertido, nada mais. Portanto, deixa o teu filho viver. E então a catequese nos mostra que ele oferece um cordeiro que estava ali próximo, preso pelos chifres. Mas é para dizer o quê? Deus se manifestou, o homem abriu seu coração, a voz de Deus ecoou na sua vida e ele pôde fazer uma vida muito mais voltada para Deus. Então, esses pilares são essenciais para nós compreendermos
o Antigo Testamento, ou seja, toda a dimensão profética, ou seja, Deus que quer falar com o seu povo e utiliza então de algumas pessoas que nós denominamos dos profetas. Aqueles que, abrindo o coração, abrindo a sua vida, abrindo os seus ouvidos, não somente o físico, mas o coração também, eles conseguem uma comunhão com o nosso Deus. Então este seria mais ou menos o pano de fundo para compreendermos a dimensão profética. Por que que eles existem, qual a atuação deles no nosso meio e qual é o papel fundamental do profeta, da profecia, ou seja, todo um período, com a nossa fé hoje em 2020. Temos então a história que nos mostra como Eliseu hoje ele vai entrar em cena. Eu não vou começar diretamente com o profeta Eliseu. Eu vou voltar um pouco à história para vermos como foi então o seu chamado, como que ele desenvolveu a capacidade da escuta da voz de Deus, né, para poder colocar-se a caminho também. Eliseu, ele fez com que muitas pessoas conhecessem a vontade de Deus na vida dele. Ou seja, ele experimentou, ele fez uma grande experiência com Deus. E a partir daí, claro, desenvolveu a vontade e a capacidade de outros quererem também buscar a Deus. E tudo começa quando Deus ele faz o chamado, não diretamente, como foi o caso de Eliseu. O chamado de Eliseu começa com Elias, profeta Elias. O chamado de Eliseu começa com uma outra pessoa que ficou um pouco decepcionado com a sua atuação, com outros reis anteriores e pediu para Deus tirar a sua vida. Não queria mais estar avante, à frente de um povo. Então ele faz uma caminhada. Ele faz com que a sua caminhada, ou seja, a sua dimensão humana, deixe essa palavra de Deus para uma outra pessoa. Mas Deus ele não age dessa forma com as pessoas. Deus não olha nossa fraqueza e se aproveita dela e passa para outra pessoa ou algo parecido. Não. Ele faz um convite para o profeta Elias. Como quem diz, continue a sua caminhada. Você não pode parar. Eu te fiz um grande vencedor. Você já venceu grandes batalhas. Já orientou e norteou muito o meu povo. Portanto, a sua caminhada continua. Mas tudo isso por causa da decepção que Elias teve com o seu povo. Queria parar tudo. Desejou também a sua morte. Então Deus, ele faz com que Elias caminhe até o monte Horebe, o monte do Senhor, o monte do qual ele já havia se manifestado, mostrando as tábuas das leis para Moisés. Então, nessa caminhada, Elias, ele primeiro deseja ardentemente não mais continuar. Ele começa a caminhada, mas depois de um tempo ele fala, não, Senhor, realmente eu não quero. Eu vou deitar debaixo dessa árvore, eu vou dormir e não quero mais acordar. Então, Deus envia um anjo para comunicar a ele que não é esta a decisão de Deus, não é esta a vontade de Deus. O profeta, o homem de Deus é sempre o homem do ânimo, é sempre o homem da esperança. Guarde bem isto. E não pense que é somente os profetas antigos. Não, hoje também a profecia deve estar em alta. Você, eu, todos nós somos convidados a profetizarmos a esperança na vida daqueles que não creem mais, que não têm uma esperança de um mundo melhor, algo nesse sentido. Então o anjo chega até Elias e diz, não, você vai continuar a caminhada. Tome aqui o alimento que dá para você continuar. Ele tem uma certa resistência, no entanto, Deus não para por aí. Ele se alimenta, ele continua a caminhada para este Monte Horebe, e ele nessa caminhada, no meio de toda essa tormenta, ele coloca um alto desafio. Eu quero ver se Deus realmente vai aparecer para mim. Eu quero ver se Deus realmente vai comunicar-se comigo. Então ele procura Deus em alguns momentos da sua vida, aonde ainda estava a crise acontecendo. Então ele encontra algumas tempestades. Não que ele pudesse colocá-las à frente de toda a sua vocação, mas ele faz com que essas tempestades, elas mostrem se Deus está ou não com ele, segundo o seu desígnio, porque Deus, claro, está em todos os lugares. Então ele encontra, por exemplo, um vento impetuoso. Ele quer encontrar-se com Deus. Mas vem um vento tão forte, que fala a palavra de Deus, que
como se dobrasse as colinas, para dizer que esse vento era algo muito forte mesmo. Então ele não encontrou-se com Deus nessa tempestade. Depois veio um grande terremoto. Claro que a linguagem aqui é figurada, é catequética. É para dizer que nessa tormenta toda, nós não nos encontramos com Deus. Ou seja, com o nosso coração atribulado, com a nossa vida sem estar organizada, nós não nos comunicamos com Deus. Não que Ele não esteja, Ele ali está, sem dúvida alguma. Mas é que nós vamos criando tantos empecilhos que nós simplesmente não conseguimos nos conectar, né, com a mesma dimensão que Ele está conosco. Então também no terremoto, Elias não encontrou-se com Deus, com Javé. Ele tem mais um momento nessa sua caminhada de crise. E ali ele encontra o quê? Fogo. E nesse fogo também ele não consegue encontrar-se com Deus. Ou seja, também o fogo, essa tormenta, aquilo que não nos deixa em paz, tudo isso são sinais de que quando nós não estamos em paz conosco mesmo, fica muito difícil termos uma caminhada com Deus. Então, nesses 3 momentos, nós temos aqui o vento impetuoso, nós temos aqui o terremoto e nós temos aqui o fogo. 3 momentos nos quais o profeta não encontrou-se com Deus e estava à sua procura. E de repente, num 4º momento, ele sai. Como se fôssemos traduzir, por exemplo, na manhã. Uma brisa suave, e eis que nesta brisa suave, ou seja, na tranquilidade do amanhecer, Deus fala com ele. Deus diz, a sua caminhada, ela pode ser muito bem colocada avante com outras pessoas também. Então aqui nasce, agora sim, o contexto principal de hoje. Aqui nasce a vocação do profeta Eliseu, que tem o seu significado: Deus é a salvação. Aqui nasce uma caminhada que Deus já havia confiada, por exemplo, a Elias, agora confia a Eliseu. Está em 2 Reis, no capítulo 4, versículos 42 ao 44, que é então o texto citado no nosso livro para este dia da palavra, que diz: Veio também um homem de Baal-Salissa, que trazia pães dos primeiros frutos da terra, para o homem de Deus. Levava no bornal 20 pães de cevada e espigas de trigo novo. Vejam que no início, quando eu li essa palavra, agora já um pouco mais de comentário, já vimos o porquê Deus é a salvação. 20 pães, muita gente, mais de 100 pessoas para alimentar, e diz no finalzinho que todos comeram e ficaram saciados, que também é uma referência muito grande já a Jesus no Novo Testamento. Lembra? Sermão da montanha, em seguida as pessoas com fome, mas todos comeram, ficaram saciados e ainda sobraram 12 cestos. Claro, todos estes números têm sua simbologia, têm a sua catequese, têm a sua teologia. Eliseu disse: Dá ao povo para que coma. Mas o seu ajudante respondeu: Como vou distribuir tão pouco para 100 pessoas? Eliseu ordenou outra vez: Dá ao povo para que coma, pois assim diz o Senhor: comerão e ainda sobrará. Então aqui, irmãos e irmãs, está esse significado do nome Deus é a salvação. E o profeta, ele traz no seu nome aquilo que ele vai fazer enquanto uma caminhada em Deus. Então agora, Elias passou a sua vocação a pedido de Deus, de Javé, no Monte Horebe, para Eliseu. E ele já começa então, nesse capítulo, dizendo como que é a sua vocação. É dar alimento àqueles que estão procurando. É dar um sentido às pessoas que estão sem esperança. É dar aquilo que as pessoas mais querem por conta de um sistema injusto que elas estavam passando naquele tempo. Portanto, nós temos agora em 1 Reis uma história muito interessante que vai nos mostrar claramente essa dimensão de Deus agindo no meio do seu povo, passando uma missão de um profeta para outro, que está aqui em 1 Reis, no capítulo 19, dos versículos 1 ao 18. Essa história nos fala isto. Acabe informou Jezabel de tudo quanto Elias tinha feito e de como tinha passado a fio de espada todos os profetas de Baal. Jezabel mandou então um mensageiro a Elias para lhe dizer:
Os deuses me cumulem de castigos, se amanhã, a esta hora, eu não tratar da tua vida como tu trataste cada um desses profetas. Elias ficou com medo e, para salvar sua vida, partiu. Chegou a Bersabeia de Judá e ali deixou o seu criado. Depois adentrou o deserto caminho de um dia. Ao chegar, sentou-se debaixo de um arbusto de zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Agora basta, Senhor, tira a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. Deitou-se no chão e adormeceu à sombra daquele zimbro. De repente, um anjo tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come. Ele abriu os olhos e viu junto à sua cabeça um pão assado na pedra e um jarro cheio de água. Comeu, bebeu e voltou a dormir. Então o anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come. Ainda tens um caminho longo a percorrer. Elias levantou-se, comeu e bebeu, e com a força desse alimento andou 40 dias e 40 noites, até chegar ao monte de Deus, o Monte Horebe. Veja mais uma vez a simbologia dos números, né? Nos leva ao quê? Jesus no deserto, a quaresma, 40 dias no deserto, 40 noites também, sendo tentado pelo demônio, mas venceu todas as tentações. Moisés, que eu falei agora há pouco também, no deserto, 40 anos com o seu povo, passou por muitas tribulações, muitas tentações, mas com a confiança em Deus, venceu a caminhada. Voltou-se somente para Deus e fez com que as pessoas voltassem para o caminho de Deus. E a leitura continua dizendo: chegando ali, entrou numa gruta onde passou a noite. Então veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: Que fazes, Elias? Ele respondeu: Estou ardendo de zelo pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada os teus profetas. Só eu escapei e agora querem tirar minha vida. O Senhor disse-lhe: Sai e põe-te de pé sobre o monte na presença do Senhor. Então se deu a passagem do Senhor. Antes do Senhor veio um vento impetuoso, forte, que desfazia as montanhas e quebrava os rochedos, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor também não estava no terremoto. Passado o terremoto veio um fogo, mas ali também o Senhor não estava. Depois do fogo ouviu-se uma voz de brisa ligeira. Quando a ouvia, Elias cobriu o rosto com o manto, saiu, pôs-se à entrada da gruta e eis que chegou-lhe uma voz dizendo: Que fazes aqui, Elias? Estou inflamado de zelo pelo Senhor, o Deus dos exércitos, respondeu ele. Sempre os israelitas abandonaram a tua aliança, demoliram teus altares e mataram à espada teus profetas. Só eu escapei e agora querem tirar minha vida. Então aqui está a história que eu disse logo no início, de maneira muito pautada em relação a essa caminhada de Elias para passar todo o seu conhecimento, né, para o profeta Eliseu. Então, voltando ao Eliseu, nós sabemos que, como disse no início, o profeta é aquele homem de Deus que faz com que as pessoas queiram conhecer mais, ter maior intimidade com Deus. Então, o papel do profeta é o quê? Devolver a esperança às pessoas. E aqui eu então coloquei alguns milagres, vou assim dizer, na teologia, alguns sinais que o profeta ele colocou na vida das pessoas. Que inclusive o profeta Eliseu é um dos que mais realizou milagres no campo da profecia. Claro, temos outros, sem dúvida alguma, mas o profeta Eliseu ele foi um daqueles que mais realizou os sinais de Deus na vida das pessoas. E eu elenquei alguns, e eu quero ler para você na íntegra, para não perder a riqueza dessa pesquisa, porque às vezes falando pode perder uma palavrinha que já muda todo o contexto da dimensão profética que ele fez para nós. Abriu as águas do Rio Jordão com a capa deixada por Elias. Então veja um sinal da profecia. Elias deixou sua vocação, tudo aquilo que era de Elias, então passou para Eliseu, que inclusive Eliseu pediu para o Senhor uma porção dobrada, ou seja, aquilo que era de Elias e agora Deus confiando para ele também. Isso está em 2 Reis 2:14.
O outro transformou uma fonte de água ruim em água potável, utilizando apenas o sal. Está em 2 Reis 2, do 19 ao 22. Outro amaldiçoou os rapazes que zombavam de sua calvície. Deus então envia 2 ursas que matam e despedaçam 42 desses rapazes. 2 Reis 2, do 22 ao 24. Outro previu ao rei uma expedição bem-sucedida contra os moabitas. 2 Reis 3, do 11 ao 27. Multiplicou o óleo de uma viúva. 2 Reis 4, do 1 ao 7. Essa passagem, inclusive, é muito conhecida, muito colocada nas missas também. Previu o nascimento do filho de uma sunamita. E quando o menino morreu, Eliseu rogou a Deus e o trouxe de volta à vida. 2 Reis 4, do 8 ao 37. Alimentou 100 homens com 20 pães e algumas espigas. 2 Reis 4, do 42 ao 48, o que vimos agora. Curou o capitão da Síria, Naamã, de lepra. 2 Reis 5, 1 ao 19. Fez um machado que havia caído no rio simplesmente flutuar. 2 Reis 6, do 8 ao 12. Previu durante a grave fome a Samaria. Previu durante a grande fome da Samaria que haveria abundância de comida no dia seguinte e profetizou a morte do oficial que zombou desta profecia. 2 Reis 7. Portanto, esses sinais ele mostra para quê? Para dizer que o homem que tem intimidade com Deus, ele desenvolve a capacidade da escuta. Ele faz com que o que Deus quer falar para as pessoas, ele consegue sentir. Ele consegue emanar isso tudo para as pessoas. Mas isso exige o que, irmãos e irmãs? Exige uma grande intimidade com o nosso Deus. Então fica agora esse pedido, esse desejo, que Deus quer com certeza pela sua palavra, que cada pessoa busque esta conversão. Estamos em tempos difíceis, mas ao mesmo tempo, o tempo difícil não significa que a nossa fé ela pode ser rebaixada. Muito ao contrário, quanto mais temos dificuldades, mais nos é propício o tempo para buscarmos a Deus. Lembrando, por exemplo, eu li agora há pouco o profeta Elias. Ele na dificuldade, ele foi buscando, não encontrou, mas ele não desistiu. No 5º momento, ele conseguiu encontrar-se com Deus. Então, eu tenho um convite para fazer para você nesse momento que está ouvindo agora o dia da palavra. E com certeza é a vontade de Deus através do que Ele nos ensinou hoje pela profecia. Nós temos tantas pessoas que estão desesperadas, buscando muitas vezes uma saída de alguma situação e não conseguem encontrar um caminho. Então, alguns passos para serem seguidos. Por exemplo, quem está no grande desespero, a falta de fé que muitas vezes atinge o jovem de modo especial, a falta de emprego que está muito grande hoje. Claro que se preocupa trazer o pão de cada dia, mas é primordial que você tenha um equilíbrio espiritual. Então, eu sempre falo para que as famílias preparem um altar nas suas casas. Por exemplo, aqui estamos diante de uma vela, claro, aqui está eu com a minha família, mas peço que você coloque, por exemplo, o santo da sua devoção. Prepare na sua casa, seja na sala, no seu quarto, um altarzinho. Um vidro pequeno colocado entre uma parede e outra, ali se torna um altar. Deixe sempre um santo de devoção, seja uma imagem, seja uma foto, uma flor colocada, trocada com constância, enfim, fazer com que as pessoas, elas, ao passarem por ali, sintam a presença de Deus. Pois quando nós sentimos algo, a primeira impressão é essa, buscar, proporcionar-se àquele que está vendo. Então peço que Deus abençoe muito a sua família, o seu lar, a sua igreja doméstica e que esse dia da palavra possa estar com você a todos os instantes. Ou seja, esse conceito do profeta, um homem muito ligado ao que Deus quer falar para você hoje. Então, mais uma vez, que Deus te abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar. Refaço o convite para estar sempre deixando com que a palavra de Deus volte-se para você. Portanto, ouvir mais uma vez, fica gravado, passar para um amigo esse link e, claro, nos acompanhar também em todas as nossas atividades da Catedral Metropolitana de Londrina. Um grande abraço, Deus abençoe mais uma vez a sua família e a sua igreja doméstica. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.